Vamos agora com equações logarítmicas e já vamos começar já com um exemplo. O logaritmo de x na base 5 é igual a 3. O que vai acontecer agora com a gente em equações logarítmicas? A gente estava acostumado antes de ver alguma expressão aqui e ver um x aqui no lado direito. Eles tinham no lado esquerdo uma operação com logaritmo e apareceu um x no nosso lado direito. Agora, em equações logarítmicas, o x vai estar no logaritmando. Essa é a diferença. E como é que a gente resolve isso aqui? A gente vai usar a definição de logaritmo. A gente vai ter então que 5 elevado a 3 é igual ao nosso x. 125 é a mesma coisa que 5 elevado a 3. Esse é o nosso x. A gente usou o que o logaritmando significa. Esse número, a base, tem que ser elevado ao número aqui da direita para dar o logaritmando. Como é que vai ficar então, de forma genérica, esse primeiro caso que a gente está vendo? A gente vai ficar aqui o logaritmo de uma expressãozinha aqui de x, uma certa base a, é igual a b. Como assim? Vamos pegar equações logarítmicas. A gente tem aqui uma equação, a gente tem uma igualdade, e a gente tem uma incógnita, que vai ser o x, y e tanto faz. A gente vai ter uma expressãozinha associada a ela, Pode ser, sei lá, expressão é qualquer coisa, 10x menos 2, qualquer coisa assim. X só, ou 2x, qualquer coisa desse gênero. Isso é uma expressão que tem a nossa incógnita. E a gente tem que achar essa incógnita, esse é o nosso objetivo aqui. Vamos com mais um exemplo. O logaritmo de 10x é igual a 15. Como é que a gente acha o x? Vamos pegar de novo a definição, A gente não escreveu a base, porque então significa que a nossa base é o 10. Essa só estava implícita. E vamos fazer esse mesmo jogo de cintura aqui. 10x igual a 10 elevado a 15. X, então, é 10 elevado a 15. Isolando, A gente só está isolando. Dividido por 10. Isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a 14. Agora vamos apimentar esse conceito, O logaritmo de x ao quadrado menos 2x mais 17 na base 2. Isso aqui é igual a 4. Bom, o que esse exemplo mudou para a gente? Agora a gente tem uma expressão aqui de segundo grau acontecendo, mas vamos continuar trabalhando na definição que a gente viu. Que o logaritmando tem que ser igual à exponenciação da base aqui por esse número. A gente fica então que 2 elevado a 4 é igual a x ao quadrado menos 2x mais 17. 2 elevado a 4 é igual a 16, que é igual à expressãozinha ali. Agora a gente passa o 16 para lá, para ficar uma equação de segundo grau mesmo. A gente fica aqui 0 igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Se a gente pegar para a gente resolver essa equação quadrática, a gente vai achar que o x' é igual a 1 e o x duas linhas é igual a 1 também. E olha só que interessante, se a gente taca aqui o 1 que a gente achou na equação, a gente vai achar que isso aqui significa 16. E a gente já sabe, que 2 elevado a 4 é 16, ou seja, deu tudo certinho. Agora vamos para um exemplo um pouquinho mais picante. O logaritmo de x ao quadrado na base 2 menos o logaritmo de 2x na base 2 mais o logaritmo de 17 na base 2 igual a 4. E o que mudou aqui para a gente agora nesse exemplo? A gente não tem mais um logaritmo bonitinho acontecendo, a gente tem vários logaritmos. Ou seja, a gente não pode mais usar a nossa definição do mesmo jeito. Porque para a gente usar, a gente tem que estar com o logaritmando aqui como impactado. E aqui, no caso, a gente tem vários logaritmos acontecendo. Cada um deles é uma expressão diferente. Qual que vai ser a nossa ideia aqui? A gente vai pegar toda essa expressão e vai tentar compactar para virar só um logaritmo para a gente então usar a definição e cair no mesmo caso que a gente tem aqui. A gente vai tentar cair nesse mesmo caso. Essa que é a nossa ideia. Como é que a gente vai fazer isso? Nossa abordagem principal vai ser tentar usar as propriedades que a gente viu na última aula. Em especial as 3 primeiras. Aqui perceba, a gente está tudo na mesma base, o 2. Então, vamos botar essa ideia em prática. Vamos aplicar aqui a segunda propriedade que a gente viu. A gente vai ficar aqui o logaritmo de x ao quadrado dividido por 2x na base 2, mais o logaritmo de 17 na base 2,
isso tem que dar 4. Vamos aplicar a primeira propriedade que a gente viu na última aula aqui. A gente vai ficar que o logaritmo de 17x² dividido por 2x na base 2 é igual a 4. Agora vamos simplificar isso aqui. Dá para cortar esse x com esse x. E a gente vai ficar que o logaritmo de 17x sobre 2 é igual a 4. O logaritmo, isso aqui na base 2. Agora a gente caiu, né? A gente tem só um logaritmo bonitinho. E vamos aplicar a definição agora. 17x sobre 2 igual a 2 elevado a 4. 17x igual a 2 elevado a 5, né? Porque isso aqui passou multiplicando. A gente tem então que x é igual a 2 elevado a 5 dividido por 17. X, então, é igual a 32, que é 2 elevado a 5, dividido por 17. Essa é a nossa resposta. Vamos agora para o segundo caso, que a gente também trabalha as equações logarítmicas. E vamos começar já esse caso com um exemplo. O logaritmo de 2x menos 1 na base 2 é igual ao logaritmo de 3x mais 2 na base 2. Vamos entender o que está acontecendo aqui. 2 elevado ao logaritmo de 3x mais 2 na base 2 é igual a 2x menos 1. Isso aqui está muito confuso, é muita coisa para a nossa cabeça. E geralmente quando isso acontece na matemática, a gente coloca tudo numa variável só. Como assim? O logaritmo de 2x menos 1 na base 2 tem que dar um número. Vamos chamar esse número de y. O número que isso aqui tem que dar. Isso é y. É isso aqui. E o logaritmo de 3x mais 2 também tem que dar um número. Vou chamar esse número aqui de b agora. E pela definição de logaritmo, a gente fica aqui em cima que 2 elevado a y é igual a 2x menos 1. E aqui embaixo a gente fica que 2 elevado a b igual a 3x mais 2. Mas olha só que legal uma consequência do que a gente fez. A gente viu que isso aqui é y. Esse termo aqui da esquerda todo. E a gente viu que esse termo aqui da direita ele é b. Esqueci de colocar a base aqui, mas isso aqui é b. E olha que legal que a gente fica então. Y ele é igual a b. Ou seja, essa parte aqui de baixo, a gente pode colocar aqui 2 elevado a y igual a 3x mais 2. E olha o que aparece para a gente. 2 elevado a y ele é igual a 2x menos 1. Mas ele também é igual a 3x mais 2. Então, olha essa consequência do que a gente fez. Como os dois são iguais a 2 elevado a y, eu posso simplesmente tacar essa expressão aqui da direita no lugar do 2 elevado a y. Então, a gente fica aqui 2x menos 1 é igual a 3x mais 2. Resolvendo isso aqui, a gente fica aqui menos 1 menos 2 é igual a 3x menos 2x. Isso aqui dá menos 3. Isso aqui dá x. A gente achou então x igual a menos 3, para isso aqui ser verdade. Então vamos colocar agora esse problema de forma geral. A gente vai ter o logaritmo de uma expressão aqui de uma incógnita, vou chamar ela de x aqui, uma expressãozinha, numa certa base, está sendo igual ao logaritmo de uma outra expressão. Chamei de g de x, só para diferenciar aqui da f, né? Porque pode ser qualquer outra coisa também. É outra expressãozinha isso aqui, de uma incógnita, né? X de novo. Quando isso acontecer, a gente tem que f de x igual a g de x. Ou seja, a gente pode só igualar as expressões para a gente resolver e achar o nosso x. Mais um exemplo aqui então para testar isso. O logaritmo de 3x igual ao logaritmo de 5x. Como a gente não colocou a base aqui então é implícita que é a 10. E pelo que a gente construiu aqui, f de x, né, a nossa expressão aqui, tem que ser igual a g de x, essa outra expressão. Ou seja, a gente fica aqui 3x igual a 5x. E como é que resolve isso? Passa isso aqui para lá.
fica menos 2x igual a 0. X aqui tem que ser igual a 0, então. E aqui agora eu vou fazer um comentário sobre tudo que a gente está vendo na matéria, que vai ser bem relevante. Vai fugir um pouquinho do tema, mas tem tudo a ver no final. Se a gente tem uma igualdade, que nem aqui, 32 é igual a 32, a gente pode aplicar a operação de logaritmo com qualquer base, em qualquer lado dessa equação. Isso aqui vai ter que continuar sendo verdade. Exemplo, o logaritmo de 2 de 32 é igual ao logaritmo de 2 de 32. A gente aplica esse termo todo aqui, a gente pode aplicar esse termo todo na equação, que a gente vai continuar mantendo a equação verdadeira. E o que a gente fez aqui? A gente aplicou a operação de logaritmo de um lado, então a gente tem que aplicar do outro para continuar a igualdade. Esse é um jeito que a gente pode fazer. Pode ser útil para a gente cair em casos que nem esse aqui, de equações logarítmicas. Vamos ver essa ideia que eu comentei agora com um exemplo genérico. 9 é igual a 2 elevado a x. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, que é igual a 2 elevado a x, então. E como a gente está em bases diferentes, não dá para ter noção nenhuma do que está acontecendo aqui. Então é aí que a gente pode aplicar essa ideia de aplicar um certo logaritmo em ambos os lados da equação. Aqui a gente vai aplicar o logaritmo na base 2. Por quê? Porque a nossa potência, nossa incógnita está na base 2. Aí vai ficar que o logaritmo de 3 ao quadrado na base 2 é igual ao logaritmo de 2 elevado a x na base 2. Agora vamos aplicar a terceira propriedade da aula passada. Isso aqui a gente pode passar multiplicando, isso aqui também. Fica então 2 vezes o logaritmo de 3 na base 2 é igual a x vezes o logaritmo de 2 na base 2. Isso aqui é a mesma coisa que 1. Então a gente fica que o x é igual a 2 vezes o logaritmo de 3 na base 2. A resposta ela fica um pouco feia assim mesmo, mas é um jeito diferente da gente trabalhar equações e isolar e achar o x. Agora a gente vai ver o último caso de como pode aparecer problemas de equações logarítmicas. Esse aqui é o menos comum de todos. E vamos abrir isso aqui com um exemplo. 3 log de y na base 3 mais 6 log de y na base 3 é igual a 9. A gente viu no primeiro caso de todos que a gente poderia transformar isso aqui usando as propriedades que a gente viu de logaritmo. Nesse terceiro caso, a gente vai usar a substituição de variável, que é uma técnica velha da matemática. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai trocar o termo do logaritmo por uma incógnita. Nesse caso aqui eu vou chamar de a. Então a equação agora fica 3 vezes a mais 6 vezes a é igual a 9. Isso aqui é a mesma coisa que 9a, que é igual a 9. O a, então, é igual a 1. Mas perceba, eu não achei o y, eu achei o a. Mas a é o logaritmo de y na base 3. Então agora a gente trabalha que nem no primeiro caso agora. A gente fica na definição, né? 3 elevado a 1 é igual a y. E está aí o nosso y. A gente poderia trabalhar isso aqui com as propriedades de logaritmo que a gente viu, né, na última aula, e trabalhar que nem o primeiro caso. Mas perceba que desse jeito às vezes pode sair um pouquinho mais rápido. Se a gente fosse trabalhar que nem a gente trabalha o primeiro caso, ficaria mais ou menos assim, ia demorar um pouquinho mais. A gente ia ficar que o logaritmo de y ao cubo na base 3 mais o logaritmo de y elevado a 6 na base 3 é igual a 9. Eu só apliquei aqui a terceira propriedade. Agora aplicando a segunda propriedade, a gente fica que o logaritmo de y ao cubo vezes y elevado a 6 na base 3 é igual a 9. A gente fica então que o logaritmo de y elevado a 9 na base 3 é igual a 9. Então, 3 elevado a 9 igual a y elevado a 9. Para isso aqui ser verdadeiro, as bases elas devem ser iguais. Então, a gente fica aqui y é igual a 3. Perceba que a técnica de substituição de variáveis, às vezes ela pode ser bem mais rápida do que ficar pensando em propriedade e tudo mais. Ela é bem mais intuitiva, essa técnica. Vamos ver essa técnica agora em ação, como um dos melhores exemplos que essa técnica pode vir a ser útil. O logaritmo de y na base 3, isso tudo ao quadrado, mais 4 logaritmo de y na base 3 é igual a menos 4.
Agora a gente ficou até sem opções. A gente não consegue colocar nem no primeiro caso, nem no segundo caso, para a gente trabalhar esse exemplo. Porque a gente não viu nenhuma propriedade de logaritmo sendo exponenciado. A gente não viu nenhuma propriedade desse tipo. Então vamos usar a nossa técnica velha aí. E quem que a gente vai usar aqui? A gente vai usar o logaritmo de y na base 3. E vai ficar então que... Vamos chamar isso aqui de a de novo, só porque eu quero. E vai ficar então que a ao quadrado mais 4a igual a menos 4. Passando 4 para lá, a ao quadrado mais 4a mais 4 igual a 0. Se a gente resolver isso aqui, a gente vai ficar que a' igual a menos 2 e a, duas linhas, igual a menos 2. Agora que a gente achou a, vamos tentar achar o y. Logaritmo de y na base 3 é igual a menos 2. Usando a definição e o primeiro caso que a gente viu, a gente tem que 3 elevado a menos 2 igual a y. 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 9 e tá aí o nosso y. Na próxima aula eu vou ensinar como resolver exercícios contextualizados de logaritmo e como o Enem também cobra essa matéria. Se você alguma hora teve dúvida aqui na aula, deixe o seu comentário, eu vou tentar responder. E se você gostou, dê o seu like e se inscreva aqui no canal para a gente ver mais matemática e viajar nesse mundo louco. E para esse vídeo é isso.